Você já conferiu aqui no Auto o nosso teste do Toyota Yaris nas versões topo de linha XLS com a carroceria hatchback e sedã. Agora chegou a vez da gente avaliar uma opção mais acessível, no caso a intermediária XL Plus Tech, que conta com um motor 1.3, 16 válvulas, câmbio automático CVT, também é uma boa opção para o público PCD que deseja um modelo até R$70 mil. Então convido você a conhecer mais detalhes sobre ele comigo aqui no vídeo de hoje. Como vocês podem conferir nas imagens, nas versões de entrada do Yaris, ou no caso da intermediária XL Plus Tech, como estamos avaliando no vídeo de hoje, a gente tem poucas diferenças para as versões mais caras. Aqui na parte frontal, a gente tem também o farol de neblina, a exemplo aí das opções mais caras, o para-choque aqui com essa entrada de ar bem generosa, que faz uma espécie de prolongamento aqui na parte inferior do para-choque. Um detalhe bem interessante, como vocês conferem aí no centro da tela. Os faróis aqui, o conjunto óptico é semelhante ao das demais versões. A gente não tem iluminação diurna nas opções mais acessíveis do Yaris, mas a peça é praticamente a mesma. Um farol bem delineado, que avança bem aqui na lateral do modelo, para o paralama, como vocês podem conferir. Mostrar para vocês no detalhe a roda de liga leve que a gente encontra no Yaris XL e no XL Plus Tech. Essa roda tem aro 15 e é de série, vocês podem conferir aqui. Nas versões mais caras a gente tem um acabamento diferente, mesclando uma pintura mais escurecida. Aqui a Toyota optou por hino prata convencional. Seguindo aqui para o perfil, para a lateral do modelo, temos aqui o repetidor da luz de direção, os retrovisores. O perfil também traz aqui o recurso do teto flutuante, como vocês podem conferir por essa pintura preta aqui na coluna C. As lanternas também seguem aí as demais versões do modelo, sem nenhuma alteração muito profunda. Mostrar para vocês aqui o logotipo XL, apesar da versão aqui que a gente está utilizando é a Plus Tech, não tem uma identificação externa dessa versão aqui no modelo. Queria finalizar mostrando para vocês o porta-malas. Ponto bem positivo aqui do Yaris Hatchback, a gente tem 310 litros de capacidade, porta-malas muito bom para a categoria. A gente tem o Polo hoje, o Argo, com capacidades aí na casa de 300 litros, um compartimento bem interessante aqui no Yaris Hatch. Na versão Plus Tech, o Yaris passa a oferecer, aqui nessa configuração intermediária, alguns recursos bem desejados pelos clientes aqui de hatches compactos premium, categoria na qual o Yaris está inserido. O principal destaque, como vocês podem conferir, é a central multimídia. Hoje, em termos de conectividade, é um aparelho cada vez mais desejado pelo público, o pessoal busca esse tipo de equipamento, só que a gente tem uma observação aqui para a central multimídia do Yaris, pelo menos é um ponto negativo, na minha opinião. A gente não tem os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, apesar do aparelho recém-desenvolvido pela marca. A Toyota desenvolveu essa central multimídia junto com a Harman, que é uma referência em sistemas de som automotivo. De fato, a qualidade sonora que a central multimídia oferece é muito boa, mas falta um sistema de espelhamento mais fácil. Então você, por exemplo, tem o Waze, o sistema de navegação da TomTom. Então basta você conectar o seu celular, disponibilizar a internet do seu aparelho para a central multimídia e você consegue parear, vamos dizer assim, os dois aplicativos, né, do smartphone com a central multimídia e navegar utilizando aqui a tela. Eu faço uma observação que eu tentei usar esse recurso e não funcionou comigo, então eu tenho que deixar esse relato aqui com vocês.
O Waze não estava disponibilizado aqui na central multimídia do carro que eu estou testando. Eu tentei atualizar, conectei via Wi-Fi o meu smartphone, tentei fazer atualizações do software, mas mesmo assim a central multimídia não disponibilizou para mim o Waze, então eu não consegui usar o meu aplicativo de navegação aqui na central multimídia. Então é mais uma questão para corroborar essa tese de que é muito melhor você oferecer os sistemas aí da Apple ou do Google, que são mais eficientes, mais fáceis aí com uma utilização mais fácil, né? Claro que a Toyota pode resolver isso facilmente nas próximas evoluções aí, nas próximas linhas do Yaris, mas fica aqui a questão, né? Fica aqui a crítica. Além da central multimídia, aqui na versão Plus Tech, como você confere no centro da tela, a gente tem o ar-condicionado automático digital com uma zona de atuação. O volante também é multifuncional, oferece os controles de telefonia e também do computador de bordo do carro. O cluster é bem convencional, segue aí o encontrado em demais modelos da Toyota. A gente tem também partida por botão, como vocês conferem no detalhe, e também o sistema de chave presencial aqui na versão Plus Tech. Mostrar para vocês o câmbio automático CVT, que tem a opção de trocas sequenciais aqui na alavanca. Então é uma conveniência bem interessante para quem gosta aí de realizar as trocas, seja uma ultrapassagem, por exemplo. O espaço interno aqui do Yaris é muito bom. Vou mostrar para vocês aqui a minha perna, como sobra um espaço aqui em relação ao encosto. A gente tem também o assoalho traseiro plano, o que é um detalhe construtivo bem interessante, sem dúvida nenhuma. O acabamento aqui de modo geral no Yaris é bom, é satisfatório para um carro dessa categoria. Tem preços aí gravitando entre 60 e 80 mil reais. É o que você encontra aí na maioria dos concorrentes diretos. O Yaris concorre com Fiat Argo, Volkswagen Polo, modelos dessa faixa. O acabamento aqui convence. A única ressalva vai mesmo para a central multimídia. Um aparelho tão moderno merecia contar aí com sistemas de espelhamento mais eficientes do mercado. Agora nós estamos ao volante do Yaris XL Plus Tech. Só lembrando que tanto aqui na versão que a gente está avaliando no vídeo de hoje, a intermediária, nas opções de entrada, então a XL manual e a XL CVT, a gente tem o mesmo motor 1.3, 16 válvulas. Esse propulsor que foi herdado do Etios, a gente teve um pequeno ganho de potência e torque quando ele foi aplicado aqui no Yaris, mas grande parte devido apenas à configuração aqui do modelo, pequenos ajustes aí no sistema de escapamento, filtro de ar, enfim, permitiu esse ganho aqui no Yaris. Bom, o foco dessa versão, acho que resumindo a sensação que o Yaris transparece aqui pra gente, é a racionalidade, é o aspecto aí mais, digamos assim, envolvendo o bolso aqui do consumidor. Esse motor 1.3 com o câmbio automático CVT se destaca muito pela economia de combustível. A gente registra médias de até 13 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada, sempre com gasolina. Então são números muito bons, mesmo considerando o cenário aí de hatches mais modernos que a gente tem na categoria. Claro que, por um outro lado, não adianta esperar muito desempenho do Yaris. A gente tem o Yaris aqui com motor 1.3 e câmbio automático CVT. O 0 a 100 do modelo fica aí na casa de 12 segundos e meio. Então a gente tem um tempo que não sinaliza aí um desempenho muito favorável, muito vivo, mas aqui na cidade, por exemplo, no uso urbano, ele dá conta do recado
Se você andar com o Yaris carregado, porta-malas cheio, talvez você sinta esse reflexo mais gritante na estrada. Por exemplo, um carro que vai exigir um pouco mais de paciência nas acelerações, nas retomadas. Então eu acho que assim, se o seu foco é a racionalidade, é a economia de combustível, vale a pena sim optar pelo Yaris com motor 1.3 e câmbio automático. Caso você deseje um pouco mais de desempenho, é melhor, vale a pena pagar um pouquinho a mais pelas versões com motor 1.5. Ou uma grande alternativa ao Yaris é o Polo Comfortline. Por quê? Porque nessa versão o hatch da Volkswagen já conta aí com motor 1.0 turbo, com injeção direta, você tem 20 kg de torque, é uma diferença considerável aqui para o 1.3 do Yaris, então você tem respostas bem mais interessantes ao volante. Se você quer mais desempenho, é melhor você ir para o Polo, acho que você vai ter um carro mais completo que vai lhe agradar mais. Em termos aqui, indo além do conjunto mecânico, a suspensão do Yaris, assim como os demais modelos da Toyota, o Etios, o Corolla, por exemplo, é bem focada no conforto. O sistema de direção aqui também transparece essa orientação do carro. A gente não tem respostas muito rápidas do volante, mas nada que comprometa a dirigibilidade. É um carro com um acerto bem interessante, bem robusto aqui para o nosso piso. O Yaris também entrega um bom nível de silêncio a bordo, você não nota ruídos de acabamento ou mecânicos. Então são essas características que agradam tanto os brasileiros e ajudam a explicar por que a marca Toyota também conquistou tanto sucesso aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena sim você destinar o seu dinheiro aqui para esse carro, se você quer um carro mais racional. Se você quer um carro com comportamento dinâmico melhor, desempenho superior, aí vale mais a pena ir para um Polo Comfortline, se você quer gastar até 70 mil reais. Bom, amigos, hoje a gente conheceu o Toyota Yaris, um dos lançamentos mais importantes de 2018, na sua versão intermediária XL 1.3 Plus Tech. Essa versão gravita aí na faixa de 70 mil reais, então, portanto, também atende o público PCD, quem deseja aí um carro um pouco mais equipado. Bom, o Yaris, sem dúvida nenhuma, é um projeto recente, está ao lado aí de Volkswagen Polo e Fiat Argo como boas opções entre os hatches compactos, digamos assim, mais premium, né? Com um nível de acabamento, uma proposta um pouquinho superior em relação aos modelos de entrada. Vale a pena ou não o Yaris? Bom, eu acho que sim, ele é uma opção a ser considerada. A gente sabe que para muitos consumidores, a marca Toyota é muito relevante, toda a qualidade do atendimento que a marca presta nas concessionárias, o próprio carro em si, né? São produtos sólidos, com baixo nível de ruído, que atende muita gente, que atende aí aos anseios de muitos consumidores brasileiros. O Yaris tem poucas falhas, na minha opinião. Minhas únicas críticas aí ficam por conta da central multimídia, que merecia um sistema de espelhamento mais eficiente, e o desempenho. O motor 1.3 parece falta um pouquinho mais de vigor aqui no Yaris, mesmo com o câmbio CVT, que é muito bom. Esse câmbio também oferece a opção de trocas sequenciais, mas eu acho que o Yaris se torna um carro mais interessante com a motorização 1.5. A gente nota que, para o uso urbano, o Yaris dá conta aqui tranquilamente do recado, mas na estrada, carregado, é um carro que vai pedir um pouquinho mais de paciência para você, caso o desempenho seja um item primordial na sua escolha. Para o público PCD, eu acho que ele é uma opção sim a ser considerada, porque já conta com um bom pacote aqui na versão Plus Tech. A gente tem ar-condicionado automático digital, os controles de tração e estabilidade, rodas de liga leve, central multimídia, enfim, vários equipamentos que você dificilmente vai encontrar em um SUV compacto, por exemplo, na sua versão aí PCD. Eu acho que, na minha opinião, se você está de olho em um Yaris e tem um orçamento um pouquinho mais folgado, vale a pena partir um pouquinho
acima dos R$70.000 e migrar para alguma das versões com motorização 1.5, se você quer ficar dentro da linha Toyota, dentro da gama Yaris. Caso contrário, eu acho que por cerca de R$1.000 a menos, você já leva um Polo Comfortline para casa. Eu acho que é uma escolha mais interessante em relação ao Yaris XL Plus Tech, porque você tem um motor 1.0 turbo, com um desempenho muito melhor, também um motor oferece uma economia de combustível tão boa quanto o que você nota aqui no Yaris. O Polo Comfortline também tem central multimídia de série, tem 4 airbags, aqui no Yaris a gente só tem 2. Tudo bem que o Yaris você tem alguns recursos como acendimento automático dos faróis, por exemplo, o ar-condicionado automático digital, que não figuram na lista de itens de série do Polo Comfortline. Mas o hatch da Volkswagen é um carro com um conjunto um pouco mais interessante do ponto de vista dinâmico, também do ponto de vista do custo-benefício, já que é até um pouquinho mais barato e tem um motor bem mais eficiente. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o Yaris é um carro que vai ter muito sucesso aqui no Brasil, vai atender às expectativas de venda da Toyota, até mesmo, como eu já disse, pela reputação que a marca tem aqui. Sem dúvida nenhuma, é um bom produto, está bem alinhado aí com a concorrência mais recente, como eu já disse, do Polo e do Argo. Então, figura aí como mais uma alternativa bem interessante no segmento. A minha dica é que eu acho que entre essa versão aqui, o Yaris XL Plus Tech e um Polo Comfortline, eu acho que vale mais a pena partir para o Volkswagen, mas o Yaris é sim uma opção que vale a pena figurar aí na sua lista de intenção de compra. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha ajudado a conhecer mais detalhes sobre o Yaris XL Plus Tech, também ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Agradeço muito pela atenção, convido você a acompanhar aqui o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no site www.autu.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.